Eu acho que a gente poderia começar pelo Perini, porque ele é todo perfeitão, ele é bonitão, olha o tamanho do bíceps dele. E aí as pessoas olham esse cara role model, né? Um cara quase perfeitão, e imagina que nunca errou. Então acho que poderíamos começar pelo Perini. Qual que foi a maior cagada que você já fez na tua vida enquanto investidor? Investidor. Olha, eu acho que as cagadas continuam até hoje, né? Sem dúvida. Porque falar que não erra mais depois de um tempo é mentira. Warren Buffett erra até hoje, cara. Com certeza. Uhum. O Warren Buffett, ele perde durante vários intervalos pro S&P, até que de repente ele dá um pau no índice, né? Uhum. Ele vai lá e consegue ter um resultado muito melhor. Prova disso é até esse ano. O S&P tá caindo mais ou menos uns 15%, Apple tá caindo uns 20%, metade da carteira do Warren Buffett é Apple, ele tá caindo 4%. Caralho. Então o cara sabe o que ele tá fazendo. Uhum. Mas não sei se eu pego aqui na ordem de importância ou na Acho que ordem... pode ser cronológica. Cronológica? Porque como o título Só um ponto aqui, estão reclamando que o áudio tá baixo. Depois a galera coloca aí, produção, áudio lá em cima. Eleva o tom. Que a gente berra, né? Eu acho que eles têm medo. Isso. No meu retorno aqui tá ok, mas... É. Bom, Pronto, ó. pegando na ordem cronológica, eu acho que um erro que eu cometia lá atrás é que eu pensei, vou investir, então tenho que estar mais inteirado sobre o que está acontecendo no Brasil. Aí eu comecei a ler o Valor Econômico na época. Sei. E aí tinha uma matéria de capa, por exemplo, né, falando, Vale tem expectativa de lucro recorde. Expectativa, ia sair o resultado ainda. Eu pensei, caramba, era a capa do jornal. Eu pensei, caramba, então Não se essa tem erro. expectativa, eu vou comprar Vale porque o lucro vai vir recorde Uhum. e eu vou ganhar dinheiro. E aí comprei Vale, o lucro veio recorde, mas a ação caiu, ela não subiu. E eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu fui olhar e o recorde realmente veio, mas era um recorde abaixo do que o mercado esperava. Uhum. Esperava que fosse um recorde ainda maior. E todo mundo comprou Vale imaginando que ia ter um resultado positivo, mas ele foi menos positivo do que o mercado esperava. Então, de fato, a Vale fez o que ela prometeu, mas como a expectativa era maior, eu não ganhei dinheiro naquela época. Então, acho que um erro que o iniciante comete é querer se basear em notícias para fazer suas compras de ativos, principalmente notícias de primeira capa, que todo mundo tem acesso, né? Primeira capa já está incluída no preço já. Talvez você encontre alguma coisa na nota de rodapé da página 20, né? Se for encontrar. Então o mercado ele é muito mais eficiente que a gente para incorporar as novas informações, de modo que eu praticamente não olho notícia hoje em dia. As notícias importantes acabam chegando até mim porque o pessoal me pergunta sobre isso no Instagram. Eu sou obrigado a ler, mas o preço já incorpora aquilo horas antes de eu ter acesso à notícia. Então acaba que não tem grande relevância. Mas lá atrás eu achava que era muito importante. E se provou não ser rentável. Se provou ser o contrário, na verdade. Fiz besteira por causa disso. Charlão. Isso que o Bruno falou acontece muito. E até o contrário, né? Tipo, a pessoa não investe numa empresa, tá olhando ali, aí ela tem prejuízo e no dia da divulgação do resultado sobe a ação. Aí você fica, Também. pô, como é que pode? A ação teve prejuízo e tá subindo? Sim, porque o mercado esperava um prejuízo maior. Maior ainda. No dia que o Facebook demitiu aquela quantidade de pessoas, 11 mil pessoas. 11 mil pessoas, as ações amanheceram subindo muito. Por quê? Não faz sentido. Os caras estão demitindo, tá ruim e tá subindo a ação, porque o mercado olhou, não, então agora A margem vai aumentar. a margem vai aumentar, eles entenderam que estão com um problema, vão mexer na empresa. Então, não necessariamente no curto prazo tem alguma razão de acontecer, mas no longuíssimo prazo, é uma coisa que dá discussão, mas normalmente cotação acompanha resultado e lucro, Sim, né, Pete? Acho que sem isso você dúvida pode alguma. falar muito bem, né? Eu acho que a Speech também tem a mesma vertente lá aqui na Inside, que é descobrir empresas com bons fundamentos para acertar no longo prazo. Eu acho que o meu maior erro foi tentar encurtar o prazo, e quanto mais eu encurtava o prazo, maior, mais... Mas é que você encurtava Mas demais veio- day trade, né? Eu comecei com day trade em 2012 e não consegui. Naquela época tinha muita taxa mesmo. Aí eu migrei para swing trade, eu consegui em boi, milho e juro. Índice dólar, só tomei enrabado. Então, eu percebi que quanto mais eu esticava o prazo, mais fácil era acertar e mais tranquilo eu ficava e mais tempo eu tinha para trabalhar. E eu falo bastante nesse livro aqui, Buy and Foda-se, justamente sobre isso. Eu estiquei tanto o prazo que é tipo, qual a empresa que eu quero ser sócio, se possível, até eu perecer, cara. Mas sobre isso que você falou de taxa lá atrás, era um erro que o iniciante cometia, mas hoje, felizmente, não tem nem mais como cometer esse erro direito, porque as taxas estão muito baixas ou até inexistentes. Mas quando eu comecei a investir, eu lembro que eu abri uma conta numa corretora que para comprar uma ação era R$30, para vender uma ação era R$30, e para manter a ação sem fazer nada era R$15,90 por mês. Custódia, né?
Pois cobravam tinha taxa de custódia. Hoje em dia, o pessoal começou a investir nos últimos 2, 3 anos, nem conhece mais essa taxa. Então, era um negócio que realmente não fazia sentido para quem tinha pouco dinheiro. Aham. Imagina, se você tem R$100 para investir, vai pagar 30 para comprar um negócio, 30% do dinheiro ficou só em taxa. Então, hoje, o erro que era lá atrás não levar as taxas em consideração, ele é muito menos grave porque as taxas são muito mais baixas no final das contas. Aham. Mas eu gostei do que você falou, Charles, da questão de que expectativa e realidade no mercado, eles podem te fazer ter lucro mesmo quando as coisas estão ruins. Então, pegando agora, tem muita gente muito pessimista com o Brasil. E eu acho que há motivos para se ficar pessimista frente ao que a gente está vendo em termos de discurso do pessoal que vai assumir o poder em 2023. Mas se o pessoal ficar tão pessimista a ponto dos preços compensarem, e a situação pode até ficar ruim, mas não for tão ruim assim, a gente pode ver uma bolsa subindo. Aham. O que dá nó na cabeça das pessoas. Como é que vai subir? Ué, já tá caindo agora. É até um ponto interessante, né? O Lula tá derrubando a bolsa enquanto ele não assumiu. Aí depois, quando vai pegar aqueles comparativos de um governo pro outro, o Bolsonaro pegou a bolsa aqui e devolveu quase igual, porque já tá caindo agora. Então pode começar o ano num patamar tão baixo que, devido à conjuntura internacional, mesmo que aqui a gente não faça uma política interessante, o Brasil pode se dar muito bem com todo mundo pessimista, pode ser que dê para ganhar dinheiro. O que também é ao contrário, às vezes está todo mundo super otimista, a situação até melhora, mas não tanto quanto as pessoas esperam, e aí você perde dinheiro. Excelente. Na época que eu fazia, você perguntou sobre day trade, eu tentei em 2012, né? Eu me formei em 2010, eu fiquei 2011 inteiro estudando o mercado, tinha que baixar o Excel do valor dos contratos, fazer backtest tudo na unha, era um negócio bem raiz. E aí em 2012 a gente tentou fazer day trade e deu errado, porque no dia que a gente ganhava, sei lá, ganhava R$600 num dia, aí pagava 300 de taxa, por exemplo. E mais telefone, viu? Porque tinha que bater a ordem por telefone. O home broker era caro pra cacete naquela época. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Então tinha conta de telefone e custo operacional que inviabilizava. Então no dia que eu acertava, eu tinha esses custos. E no dia que eu errava, eu tinha que pagar o ajuste diário mais os custos. Então, totalmente inviável naquela época. Até hoje é difícil. Quem vende facilidade de day trade não faz a menor ideia do que está falando, mas de fato hoje não tem mais desculpa para você não começar a investir, né? Você acha que esse é um erro que o iniciante começar pelo day trade? Eu acho que mas eu acho que é válido, porque normalmente o iniciante tem pouco dinheiro, então eu acho interessante, pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu era músico na época, ganhava uma merreca por mês, e pegava minha grana, que eu tinha que trampar na música e perdia no day trade, gênio. Então... Mas eu acho que errar com pouco é importante. Eu acho que, no fim das contas, conforme o tempo for passando, você vai virando mais buy and holder, porque você vai vendo as suas limitações, né? Charlão, conta o seu, vai. Eu também tentei day trade lá atrás, não deu certo. Mesma coisa. Foda, né? Eu também. Era o horário do expediente, pô. Como é que eu fazia day trade? Ou trabalhava ou fazia day trade. Não tinha como fazer os dois. Eu falei, então não é pra mim esse negócio. Né? Eu acho que o meu maior erro lá atrás, porque a gente quer falar muito sobre o investidor iniciante, né? Depois a gente pode fazer o erro dos investidores avançados, né? São erros piores. Mas aconteceu a mesma coisa. Comecei a operar, a comprar, a vender. A gente tá falando no início, quando eu comecei no telefone também. Confirmava e vinha depois um fax para eu assinar e tal. Isso eu já não peguei O essa fax eu não peguei também, não. Já vinha a nota por e-mail quando eu fazia. Não. Mas quando eu comecei a operar mesmo... Eu gráfica do pombo correio. Chegava uma águia, né? Na casa do chá. Cara, e vocês têm que ver o seguinte, no ombro deles. No telefone, dizem, né? Dizem, a gente não pode acusar ninguém. Já sei o que você arruma. Mas que, os caras te operavam pra caralho. Porque, eu ligava, quanto é que tá a Petro hoje aí? Sei lá, R$2,49. Então compra pra mim. Tu não sabe quanto tá efetivamente, né? O cara tá lá na outra ponta. De repente o cara tava em tendência de queda, o cara esperou ali meia horinha e fechou a operação pra você em 2,15 e... É difícil, né? Eu conheço uma história de um cara que conta operava... aí que depois eu acabo o meu problema. Não, conta aí seu problema. Tá. Tirando o cabelo, dezembro teremos novidade em relação ao cabelo. Cara. Vai sair. Vai sair? Vai sair. Cara, eu já achei corajoso nessa cirurgia do cabelo. Vai sair. Cara, não sei se vocês já viram isso, eu já vi vídeo, mas o Charles vai fazer uma cirurgia onde eles vão tirar cabelo da bunda dele pra botar na cabeça. Da cabeça. Fio por fio, cara. E se acabar o da bunda, vai pra sacola. Eles fazem aqui e aqui, né? Tira daqui, ó, a área doadora. O lance é que quanto antes você faz, melhor. Porque se a galera espera muito,
acabou. Você não vai ter aqui, e aí sim pode ter que tirar de áreas Menos nobres. menos nobres. Voltando para a história do erro. Então, eu operava ali e tal. Só que o que aconteceu? No início dos anos 2000, isso eu já estou indo ali 2003, 2004, começaram a surgir as primeiras plataformas de home broker. Era caro, porque você tinha que assinar uma Vivo móvel, tinha que ter um notebook maneiro. Então, você já gastava para operar, né? Quando eu comecei a operar, o que me chamou a atenção? Tinha lá Petrobras, Vale, Telemar, na época era uma ação que rodava muito Telemar, e eu via lá Petrobras no dia, mais 1,5. Telemar, mais 1,20, ou mais 0, não sei o quê. E Petro L42, ou Petro, caso é que Aquela opção. mais maneira. 200%. Eu comecei a olhar, pô, que porra é essa, cara? Calma aí. O ativo que eu invisto sobe 1%, cai meia. Pô, mas tem outros ativos aqui que sobem 300, 400, 500% no dia. Porra, é óbvio que eu vou preferir investir naquilo que sobe 200, 300%. E é assim que muita gente perde dinheiro, né? A história é a mesma. Você começa a ver ali opções, começa a fazer um day trade, até que isso vai te sugando. E eu falo para as pessoas, o episódio aqui não é para discutir day trade ou não, opções ou não, né? Quem ganha, quem perde. Mas uma coisa eu digo, talvez você perca a coisa mais importante, que é o tempo, né? Então, no day trade, em opções, comigo, o meu maior erro foi perder muito tempo e muito dinheiro, mas eu considero que foi um custo de aprendizagem. Muita gente vai me falar, pô, ontem mesmo tinha no Clubhouse lá, eu entrei. Clubhouse, tu entrou no Clubhouse? Entrei no Clubhouse. Já Tava tendo uma sala e tava tendo uma Essa ideia do discussão. canal. O cara lá falou, não, porque o que você pode falar pra mim? O pessoal tava discutindo, porra, eu perdi 10 mil em Luna. Tem como recuperar? Olha, cara, não vou discutir se tem como recuperar ou não gosto muito de falar sobre ativos específicos, mas, no mínimo, que isso sirva de aprendizado, né? Quer dizer, você botou todo o teu dinheiro, que era todo o dinheiro da pessoa, você botou todo o teu dinheiro numa altcoin, que a gente poderia chamar de shitcoin, né? E agora quer recuperar? Então, que sirva como se você tivesse feito um curso avançado de como não perder dinheiro. Então, para mim, foi lá atrás o maior erro. Os primeiros erros foram esses. Day trade, opções e essa perda de tempo. Conta a tua história aí. Em tempos remotos, conheci um cara que é bem antigo do mercado financeiro. O que os brokers faziam? Porque o cara tava lá na bolsa e ele sabia exatamente a cotação. E às vezes ele passava, quero comprar Petro, tá? A R$5. Aí, quer R$5? Quero. Aí o cliente falava que queria, e o cara desligava o telefone. Aí só no fim do pregão que o cara tinha que boletar aquele negócio. Então, se saía de 5 para 7, o cara boletava no nome dele. E se caía, ele boletava no nome do cliente. E aí, quando ele boletava no nome dele, ele fala, não, mas você falou que queria 5, aí começou a subir, eu não consegui bater sua ordem. Só que ele tinha batido a ordem e colocado no nome dele ou de algum laranja, assim. Então, tinha muita desinformação, assim, e era muito mais fácil o maracutaia. Hoje não tem como fazer um negócio Hoje desse. você compra em tempo real, né? Eu fico imaginando essa época, realmente. Não tinha como você ter transparência, esse tipo de coisa acontecia. Mas até pensando sobre a questão do day trade, como você disse, não é a finalidade de discutir isso aqui no episódio, mas quando eu comecei a investir com mais dinheiro em bolsa, foi a partir de 2010, você tinha muita propaganda de day trade e não tinha propaganda de investimento voltada ao longo prazo. Não tinha canal de educação financeira no YouTube. Até porque de 2010 a 2016, a bolsa ela foi um moedor de carne, né? Você tinha uns 600 mil CPFs em 2010 e em 2016 você tinha uns 580 mil. O pessoal foi saindo da bolsa, não foi chegando gente. Aí depois veio 700 mil, 1 milhão, até bater os 5 milhões que a gente tem agora, mas graças à subida, porque o pessoal ali foi morrendo. Então, quem operava a bolsa era isso, era o cara que comprava para vender no mesmo dia. E não é que não dê para ganhar dinheiro com isso. Eu acho que tem gente que ganha dinheiro com day trade efetivamente, mas se você for pegar a estatística, até estudo da FGV, é uma minoria. 5% das pessoas que vão ganhar dinheiro e 95% vai ficar... Vai pagar a conta dos outros 5. Pelo caminho. Eu até gosto de fazer uma analogia, né? A gente chamasse o pessoal para vir aqui no Grupo Primo para comer com a gente, um jantar. Aí eu coloco um buffet na mesa e falo, pessoal, tá aqui servida a comida, mas 95% de quem comeu isso aqui morreu. Só 5% sobreviveram. As pessoas comeriam desse buffet? Não. Agora, quando você fala, day trade, tá aqui. 95% morre, só 5% tem sucesso. Vocês querem? O cara pensa, você,
um desses dos 5%. E talvez seja, né? Até porque em toda atividade profissional você tem uma estatística assim de um cemitério de perdedores para um pequeno número de vencedores. Mas, por exemplo, eu gosto sempre de fazer uma analogia com o marketing digital. Muita gente tenta e pouca gente vai ter sucesso. Só que quem tenta e não tem sucesso geralmente perde pouco, perde tempo e não perde muito capital. E quem tem sucesso muda de vida. No day trade, quem tenta e não tem sucesso, às vezes perde muito, se for o cara que tinha um patrimônio maior. Eu já vi histórias tristíssimas, né? De gente desperdiçando patrimônio de uma vida no final das contas por falta de gestão de risco. Né? Não ganhou dinheiro, ainda fez errado essa parte. E o cara que ganha, às vezes ele ganha, mas não muda de vida. Porque não é um negócio altamente escalável. Vai depender sempre do tempo dele. E eu acho que há melhores usos para o tempo no final das contas, né? Day trade acaba não sendo investimento, é uma atividade laborativa. Investimento é você botar o seu capital lá para que ele trabalhe para você ao longo do tempo.